Meu Jesus, teu amor me envolve, quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Olá, Boquetove, que significa, não é olá, é Shalom Boquetove, que significa olá, bom dia em hebraico. Como eu falei para vocês, agora eu estou me interessando em aprender hebraico, né? E é uma língua maravilhosa, né? E não é difícil. O hebraico eu não estou achando difícil, eu estou achando fácil. Então, e vocês como é que estão? Estão bem? Estão em paz? Que a paz de Cristo reine no lar de vocês. Não tem coisa melhor na vida do que a gente ter a paz de Cristo no nosso lar. A união, o amor, todos esses sentimentos maravilhosos que Deus nos dá, né? Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto, né, que é muito importante para o nosso desenvolvimento e para o nosso entendimento espiritual, né? Que fala sobre a entrada no descanso de Deus pela fé. Se encontra em Hebreus 4, a entrada no descanso de Deus pela fé, que está em Hebreus 4. Então, para começar a falar sobre esse assunto, lá em Hebreus 11:6, está escrito lá, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que exercer a fé para agradar a Deus. Por isso que a gente vê tantos exemplos na Bíblia, né? Que Deus, ele fica irado com o seu povo por falta de fé. Que ele, fazendo todos aqueles milagres que nós sabemos, né? Abriu o mar para eles passarem, vários milagres, não deixou que nenhuma praga do Egito acontecesse, né? Atingisse eles, e mesmo assim eles murmuravam, eles não tinham confiança em Deus, e por isso eles não entraram na terra prometida, que também era uma terra, eles já guardavam o sábado, porque o sábado vem desde Gênesis 2:3, lá está escrito, né? Está escrito assim em Gênesis 2:3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então diz que ele ali terminou de fazer a obra e ele abençoou, separou e abençoou Deus o dia sétimo. Então a gente não tem dúvida que esse dia é sábado, né? Porque na Bíblia, além de dizer que é o sábado, diz que é o sétimo dia. Então não tem como a gente duvidar que esse dia é o dia de sábado, segundo o que está registrado aqui na palavra de Deus, né? Então, diz que é impossível, né? Agradar a Deus sem fé. Então, a gente vai ver aqui em Hebreus 4 o que é que diz. Olha, Hebreus 4 se encontra no Novo Testamento. Aqui, Hebreus 4. Hebreus 4. Vou pegar aqui. Hebreus. Tá aqui. Hebreus 4. Bora prestar atenção nessa leitura, gente, que essa leitura isso aqui está no Novo Testamento. Porque tem pessoas que dizem que isso foi para as pessoas. Não, mas nós estamos vendo que aqui, que essa explicação está no Novo Testamento. Então diz assim, ó, a entrada no descanso de Deus pela fé. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Então, vamos entender isso aqui. Tanto aqui, ó, ele está falando das outras pessoas, né? Que as boas novas foi anunciado aos outros, como foi anunciado a eles. Que boas novas né? É a palavra de Deus, né?
que é o Novo Testamento, que eles estavam pregando para aquelas pessoas lá depois, na época de Cristo, né? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Então, a todos que era pregada a palavra, aqueles que acreditavam, nós, porém, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram, nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Então, está dizendo que foi pregada a palavra. Os que creram, né, eles entraram no descanso de Deus. E aqueles que não creram, não entraram no descanso de Deus. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia. E descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizeram. Então, quando a palavra foi pregada e as pessoas não acreditaram, olha o que Deus falou: não entrarão, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Então, aí aqui diz assim, mais adiante diz assim, aqui no 10, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, é muito claro esse versículo, né? As boas novas, e até hoje, estas boas novas está sendo pregada, né? Que é a palavra de Deus. Né? No mundo inteiro está sendo pregado isso aqui. Né? A palavra de Deus está sendo pregada no mundo inteiro. E aqui diz que pela fé, né? A entrada no descanso de Deus pela fé. E tem uma parte que diz que não endureça o coração, né? Aqui, ó, tá no 3. No 3 diz assim, enquanto se diz, hoje se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Então, ele está dizendo que quando a gente ouvir esta palavra, não endureça os vossos corações, né? O que o Senhor fala, né? Como foi na provocação. Então, em Hebreus aqui está muito claro que há um descanso do Senhor. E aqui fala muito claro, e é no Novo Testamento, que é no 7º dia. Como no Velho, né, depois da criação que nós vimos aqui, que o Senhor descansou, né, abençoou e santificou o sábado, e ele ainda repete o 7º dia. Então não tem dúvida de que o descanso do Senhor é no sábado, no 7º dia, segundo a palavra de Deus. Né? Então, quando é que isso foi mudado? Né? Quando é que isso foi mudado? Em 7 de março, no ano 321, o imperador Constantino, né, ele mudou do sábado para o domingo, dizendo que era em homenagem à ressurreição de Jesus Cristo. Só que, como o Senhor diz aqui em Apocalipse, que tudo que está registrado aqui não pode ser nem acrescentado e nem tirado. Então, ele poderia fazer isso, o imperador? Claro que não foi Deus que mandou ele fazer isso, né? Foi a ideia dele, de tirar o sábado. E vocês podem notar, olha como é a artimanha de Satanás. Ele fez isso, o imperador, né? As pessoas guardavam o sábado até aí, exatamente como está aqui, né? Nos mandamentos. E ele é tão cheio de artimanhas, né? Que através do imperador Constantino, ele mudou do sábado para o domingo, e naquela época você sabia que todos tinham que seguir o catolicismo, né? Ou então matavam,
se for estudar a história lá atrás, a pessoa vai ver o que foi que aconteceu lá atrás. Então foi mudado, o imperador mudou do sábado para o domingo. Mas aí eu pergunto a vocês, né? Olha que desastre que esse homem fez, o adversário, né? Hoje os católicos guardam um dia de descanso? Não tem, gente. A gente pode ver que no domingo é o dia de ir para a praia, é o dia de vai à missa. Muitos vão à missa, né? Muitos não vão, muitos vão à missa, mas vão para a praia, compra, vende, faz tudo. Não tem dia de descanso. Não tem esse dia de descanso. Para ver que esse negócio não veio de Deus, nem aprovado por Deus, né? Porque se fosse aprovado por Deus, até hoje eles estariam aí guardando o domingo deles. Não guardam nada, nem sábado e nem domingo. Saíram do descanso do Senhor, como o Senhor fala na sua palavra, né? E ali também foi mudado, antes era do pôr do sol, a contagem de tempo era do pôr do sol ao pôr do sol. Então, quando sexta-feira, né, como a gente pensa sexta-feira, no pôr do sol, já entrava o sábado. Só que esse aí foi o Papa Gregório XIII, ele mudou. Não era mais do pôr do sol ao pôr do sol. Agora era de meia-noite a meia-noite. Também foi mudado. Mas vocês pensam que Deus não sabia o que ia acontecer no futuro? Ele sabe, tanto é que ele deixa escrito, né? Então, lá em Daniel 7:25, vocês vão ler lá, Daniel 7:25. O Senhor fala que chegaria um tempo que eles iam mudar os tempos e a lei. Que lei foi essa? O quarto mandamento, que era, né, o dia de descanso, foi mudado, né, pelo imperador. E os tempos é o quê? Do pôr do sol, era do pôr do sol, agora meia-noite a meia-noite. Então, essas duas não foi mudada por Deus e ele já deixa em Daniel, esclarecendo isso, que isso não veio dele, né? Aí muitos dizem que os apóstolos, já vi vários líderes religiosos dizendo que os apóstolos mudaram isso. Mentira. Se você for ver na palavra de Deus, é mentira. Sabe por quê? Eles falam lá que em Atos 27, Atos 27. Vamos ver o que está escrito lá. 27. Olha bem o que está escrito aqui, ó. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os a prolongar o discurso até a meia-noite. Então, olha bem, o que é que ele está dizendo aqui? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Aí eles pensam que era o sacramento. Gente, a gente tem que entender que o sacramento era uma vez no ano. E quando acontece esse evento, né, é chamada Festa dos Pães Asmos, para diferenciar do pão normal, né, que a gente come com fermento, e o sacramento é uma vez no ano a Festa dos Pães Asmos. Está aqui escrito, vocês podem ver aqui no Novo Testamento, né? Já para diferenciar. O que é partir o pão? Partir o pão, eles foram comer juntos, fazer refeição juntos. Para você ter uma ideia do que é partir pão, eu vou aqui mostrar para vocês aqui em Isaías 58:7. Olha o que diz em Isaías 58:7. Isaías 58:7. Olha bem. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Aqui é o Senhor aconselhando, né? O que a gente deveria fazer para realmente agradar Ele, né? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Quer repartir o pão? Dividir o alimento com as pessoas. O Senhor não está falando aqui que a gente tem que repartir o sacramento com as pessoas. Porque aqui na Bíblia, quando se refere ao sacramento, é ao pão asmo. Então, repartir o teu pão. É a mesma coisa, né? Como ele falou lá em Coríntios, né? Aqui em Coríntios, como ele falou, né? Se reuniram para partir o pão, para eles fazerem a refeição junto. Se vocês lerem aqui na palavra, vocês vão ver que tem vários versículos falando repartir o pão, mas não é o sacramento. É pão. O sacramento, toda vez que é referido aqui, é o pão asmo, uma vez no ano.
Então, eles dizem que isso aqui significa que os apóstolos não mudou para o domingo. Mas não é assim. Se esse mandamento tão importante, né, que está lá nos 10 mandamentos, fosse mudado de fato, os apóstolos iam falar com clareza. Olha, como ele falou da circuncisão, que não precisava o gentio se circuncidar, mas ele falou com clareza. Então, ele teria dito, aqui estaria escrito aqui. Deus disse que a partir de hoje é para a gente, dia de descanso, não é mais no sábado. Estaria aqui com clareza. Mas isso aqui significa que eles se reuniam, tanto no sábado, no domingo, na segunda, porque eles pregavam o evangelho. Não ia ficar só no sábado. E durante a semana ficar lá parado sem fazer. Não, eles pregavam o evangelho todos os dias. Eles iam pregar, né? E quando chegava no sábado, eles guardavam o sábado. Quer ver? Aqui, ó. Atos 17, 2, 32. Atos. Coríntios. Atos 17, 2, 32. Vou ver aqui porque esse eu não marquei. Atos 17, 2, 32. Do 2. Olha o que está escrito aqui em Atos 17, 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurar-nos e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Paulo, preste atenção nessa palavra aqui, ó. Paulo, segundo o seu costume. Então, todos os sábados eles estavam na sinagoga pregando o Evangelho, né? Então, os apóstolos não mudaram de guardar o sábado para o domingo. Não houve isso. E tem outra escritura também que eles usam, 1 Coríntios 16, 2. 1 Coríntios 16, 2. Olha o que está escrito aqui. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei para os santos. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém àqueles que aprovardes. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que são dádivas. Dádivas não é o dízimo. Dádiva é alguma coisa que você dá voluntariamente. E ele disse que ia levar para Jerusalém. E ele falou que era para juntar no domingo em suas casas. Isso não quer dizer que eles mudaram do sábado para o domingo, não. É justamente o contrário. No sábado eles não poderiam fazer isso, era para fazer no domingo. Que sábado é dia de adoração, né? Aqui ele está dizendo suas dádivas, não era dízimo, eram as dádivas. Eram coisas que eles davam voluntariamente para levar a Jerusalém, aqueles que aprovados. Então, isso aqui não significa que os apóstolos, né, não estavam guardando o sábado. Significa que Paulo estava dando orientação que eles juntassem em suas casas as dádivas. Dádivas não é dízimo. Dízimo é uma coisa e dádiva é outra, né? No domingo, justamente porque não poderia fazer isso no sábado, né? Que o sábado é dia de descanso, é dia solene, que Deus separou e santificou, né? Então, eles guardavam o sábado, né? E então, tem líderes religiosos que falam que isso aqui era os apóstolos deixando de guardar o sábado, quando na verdade isso é uma mentira. Os apóstolos nunca deixaram de guardar o sábado. Então, aqui, se vocês quiserem, podem ir lá em Paulo, Atos 17, esse foi o que eu li agora, 17, 2, 32, né? Jesus, em Lucas 4, 14, Jesus guardava o sábado. Tanto é, gente, que quem entrou no descanso? Jesus no sábado, né? Jesus morreu na sexta, o corpo dele ficou no sábado, não ressuscitou, né? Por quê? Porque ele guardava o sábado, né? Ele entrou, quando ele morreu, ele entrou no descanso do Senhor. Então, só no domingo que ele ressuscitou, justamente porque
porque ele guardava o sábado. Então, aqui em Isaías, olha bem, em Mateus 12, 9. Vamos ver aqui. Não, Isaías 58, 6. Isaías 58, 6. Olha o que diz aqui em Isaías 58, 6. Isaías 58, 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Agora, preste atenção nessa parte aqui, ó. Olha a importância de guardar o sábado, viu? Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, que a boca do Senhor disse. Olha bem, aqui o Senhor está dando promessas, né? Para quem guardar o sábado. Então, te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei. Já pensou? Com a herança. Agora aqui, olha, ele diz, se fizeres do sábado deleitoso, né? Um dia maravilhoso, um dia de descanso. Então, e também não é só guardar o sábado, vocês viram aqui antes, né? Se ajudares os pobres, né? E se não ficar, ele dá várias coisas, né? Aqui, porventura não é também que repartas o teu pão, tá vendo o que é repartir pão? Repartir o teu alimento, que repartas o teu pão, né? Com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te esconda, e se vires o nu, o cubra. Por que foi que aquele rico não entrou no descanso de Deus? Justamente porque Lázaro era pobre, né? E desejava se alimentar das migalhas. Minhas migalhas ele dava. E ele não entrou no descanso. Quando ele morreu, ele foi para o tormento e Lázaro foi para o descanso do Senhor, com o pai Abraão, né? Então, não é só guardar o sábado, mas o guardar o sábado também é muito importante, como foi dito aqui agora, né? Não fazer a nossa própria vontade. Se Deus deu esse mandamento, é porque ele deve ser cumprido, né? E ele não foi tirado. Quem tirou foi o homem, mas lá em cima continua a mesma coisa. Deus não mudou, né? Deus não muda porque o homem muda aqui embaixo, Deus muda. Não, Deus continua, né, com o mesmo. Então, eu vou citar aqui algumas pessoas, né, que entraram no descanso do Senhor. Os judeus, eles ficaram 40 anos. Ó, por isso que o Senhor diz, a confiança sem fé é impossível agradar a Deus. Porque eles não confiaram em Deus, ficavam murmurando e falando, e o Senhor realizando os milagres, mostrando o poder dele, e eles só murmurando e falando, o Senhor deixou ele 40 anos, mas não entrou no descanso da terra que Deus prometeu, que era a terra de Canaã, embora eles guardassem o sábado. Então,
Por isso que o Senhor fala, é guardar o sábado e também ajudar os pobres, fazer a obra do Espírito, na verdade, né? A gente já sabe o que são as obras da carne. Então, é um coisa. Mas o que acontece? Então, eles não entraram. Caleb e Josué tiveram uma fé inabalável, sem fé é impossível agradar a Deus. Eles entraram na terra prometida, os dois, mas o resto não entrou. Quem entrou foi a geração deles, né? O rico e Lázaro. O rico não entrou, né, no descanso do Senhor. Por quê? Porque ele foi cruel, né? E não ajudar Lázaro e outras coisas que ele deve ter feito. E Jesus Cristo entrou no descanso do Senhor? Sim. No sábado, enquanto o corpo dele estava na tumba, ele estava onde? No paraíso, né? No descanso do Senhor. Só depois que ele ressuscitou no terceiro dia. Então, Cristo entrou no descanso do Senhor. Então, hoje nós estamos na mesma situação, né? Nós estamos, quem se diz cristã e que está guardando os mandamentos de Deus conforme está aqui, né? Então, está na mesma situação. Nós estamos caminhando junto com o Pai Celestial. E nessa caminhada que nós estamos hoje, nós temos que ter o cuidado de não fazer igual os judeus, né? Só Cristo está aqui abençoando, né? Nos ajudando, e a gente só murmurando. Então, a gente sabe que essas pessoas não agradam a Deus. Quando a gente agradece a Deus, obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada pela Tua palavra que me fortalece, me edifica e é onde Deus nos protege através da Sua palavra, porque Ele nos dá o entendimento, a sabedoria, tudo através da palavra de Deus, né? Então, a gente sabe que nós temos que andar firme, né? Nós temos que andar firme buscando seguir a palavra de Deus. E aí o que acontece, né? Ah, mas e quem não guardar quem não guarda o sábado, né? Não vai ser salvo? Então, o que eu posso dizer para vocês? Que é assim, eu vou dizer por minha experiência. Quando eu não guardava o sábado, o que acontecia? Acontecia coisas na minha vida que eu não entendia o porquê que aquilo acontecia. Eu estava firme, fazendo tudo, achando que estava fazendo tudo certo. Mas o que eu fazia no sábado? No sábado eu ia dançar festa do mundo dentro da igreja, né? Então eu estava pisando o sábado, eu não estava guardando. Então, e por isso aconteciam muitas coisas tristes, né? E eu não entendia. E eu lembro que eu perguntava ao Senhor, por quê? Eu estou fazendo tudo certo. Na minha cabeça eu estava fazendo tudo certo. Então eu perguntava ao Senhor por que estava acontecendo aquelas coisas. Eu nem entendia, né? Hoje, eu estou do outro lado, que eu estou guardando o sábado, é que eu consigo entender o que era que acontecia naquela época. Eu não estava fazendo tudo que agradava a Deus. Eu estava fazendo muita coisa que desagradava a Deus, por isso eu estava sofrendo o que eu estava sofrendo, né? Hoje que eu sei a importância, né, desse mandamento, esse e os outros que eu já falei, né? Então, hoje que eu sei a importância desse mandamento e que eu guardo, porque aqui está, né? O Senhor fala que devemos guardar e tem promessas, né? Então, hoje que eu sei a importância, que eu estou guardando o sábado, eu vejo a diferença na minha vida, né? E por eu estar aqui só com a palavra de Deus, estudando, eu vejo, né, quanto Deus já fez nesses 4 anos, já estou chegando a 5 anos, quanto Deus já fez, né, em minha vida. Eu vejo prosperidade, eu vejo a paz que Ele promete, eu vejo o entendimento, o conhecimento que é adquirido através da palavra dEle, né? Eu vejo a proteção dEle. Então, naquela época, Deus estava comigo? Estava, porque eu estava inocente, eu achava que eu estava fazendo tudo certo, Deus não me abandonou. Só que as consequências eu estava sofrendo, é igual Adão e Eva. Eles deixaram de cumprir o mandamento que Deus falou, né? Que eles não cumpriram. Deus expulsou eles do paraíso, mas Deus abandonou eles? Não, Deus continuava com eles, tanto é aconselhando os filhos, mas eles deixaram de sofrer as consequências do erro, sofreram as consequências, porque imagina você ter na sua família um filho assassino, um morreu e outro assassino, que coisa triste isso, né? Mas Deus continuava ali com eles, mas eles sofreram as consequências por não ter guardado. Então é isso que eu vejo hoje, né?
que hoje, com esse conhecimento que eu estou adquirindo através da palavra de Deus, eu me sinto muito segura, né? Muito segura, eu sinto meu lar seguro, protegido, né? Por eu estar guardando os mandamentos de Deus de acordo com o que Ele mostra aqui, né? O que Ele mostra aqui na palavra dele. Então, em Apocalipse 22, 18, né? O Senhor fala que não pode tirar e nem acrescentar nada. Então, a gente tem que seguir como está aqui. Não é à toa que ele deu esse livro para todos, para que a gente não seja enganado por líderes religiosos, né? Que interpretam errado, que Deus sabe, Deus vai julgar cada um deles, né? Mas você tem a palavra. Você estudando a palavra, você vai ter clareza do que realmente Deus quer que você faça aqui neste mundo. Tanto é que... e como ele disse, né, sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que você vai adquirir essa fé? Pelo ouvir, né? Sua fé vai crescendo e crescendo em você ouvir a palavra de Deus. A sua fé vai crescendo, né? E é assim que a gente vai agradar a Deus, né? Como disse lá em Hebreus, né? Muitos ouviram e não acreditaram. E os que acreditaram entraram no descanso do Senhor pela fé e dessa palavra, né? E isso, gente, o descanso do Senhor aqui é tão importante. E depois que a gente morrer, né, a gente pode entrar no descanso de Deus ou não, vai depender das obras, né? O rico não entrou, mas Lázaro entrou no descanso do Senhor, né? Depois disso. Então, e para finalizar, eu vou ler aqui em Isaías 66, 23. Isaías 66, 22, na verdade. Olha o que diz aqui. Isso, gente, é para o final, né? Olha o que Deus fala. Isaías 66, 22. Olha bem. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. O título disso aqui é A Felicidade Eterna de Sião. Então, olha que maravilha. Porque com os novos céus e a nova terra que de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. E diz aqui, será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, no final, todo sábado, né, que é o dia do Senhor, as pessoas irão adorar a Deus. Porque eu já expliquei aqui, né, que no final, o Senhor vai purificar a terra, né? Jesus Cristo vem com os que os que morreram nele, vai ressuscitar primeiro, vem com eles, pega os que estão vivos, tira da terra, e aqueles que não querem nada com a palavra de Deus, ele vai eliminar. Porque quem não quer, gente, se vocês não acreditarem nisso aqui, vocês estão nas trevas. Porque isso aqui é luz, isso aqui é a verdade. É isso aqui que dá sabedoria, conhecimento, entendimento, para que a gente possa se preparar para um dia voltar à presença de Deus. Se rejeitar isso aqui, está nas trevas, né? Então, o Senhor disse, como aqui falou, né, que foi pregado e muitos não acreditaram. Mas os que acreditaram entraram no descanso do Senhor. E eu quero dar meu testemunho, que é maravilhoso esse descanso. Esse sábado, para mim, é como se eu estivesse fora deste mundo, né? E como já para reafirmar, tem que guardar o sábado, mas também tem que guardar os outros mandamentos. A gente tem que andar com as obras do Espírito para poder entrar no descanso do Senhor. E aqui na terra o Senhor nos dá essa oportunidade de entrar no seu descanso, e é maravilhoso, né? Tem quase 5 anos que eu estou guardando sábado, é maravilhoso. E eu me sinto segura nas mãos do Senhor, guardando os mandamentos da forma como Ele deixou. E isso é maravilhoso, gente. Então hoje é essa mensagem, né, a respeito do sábado. Vocês leiam bastante as escrituras, porque a fé vem pelo ouvir e praticar o que está aqui, né? E eu digo para vocês que esse livro vale mais do que ouro, do que prata, porque esse livro nos aproxima de Deus. E nós vamos nos aproximar de Deus com a verdade. Com a mentira, ninguém
Ninguém se aproxima de Deus só com a verdade. E eu sou feliz por ter descoberto isso a tempo de me preparar para um dia estar na presença de Deus, que é a coisa que eu mais anseio. É ver meu Salvador Jesus Cristo e poder viver a vida eterna, como ele fala aqui, maravilhosa. Gente, que vocês fiquem, né, com essa mensagem e que procurem estudar em seus lares. Estudem a palavra de Deus, porque vocês vão ver que maravilha. Quer dizer, se vocês estão estudando, continue. Se não estuda, comece. Não importa que vocês não vão entender muita coisa, também tem muita coisa que eu não entendo, mas leia, porque quanto mais você se aproximar de Deus, mais longe do adversário vocês vão ficar. Obrigada por me assistir e eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até o próximo vídeo.